O cinema é uma das formas de entretenimento mais populares do mundo. Desde a sua criação no século XIX, ele vem influenciando e impactando diversas gerações e culturas. O cinema, além de ser uma das formas de entretenimento, também auxilia bastante como ferramenta educativa e na formação de princípios e valores. Com a chegada do Cine Eldorado em Irecê, vamos descobrir hoje o impacto do cinema na vida cultural do nosso território. Eu sou José Guilherme e este é o Cooperi UON. Estamos aqui com os cineastas Sandoval Dourado e Solon Barreto. E para abrir o programa, gostaríamos de retomar a retrospectiva histórica do cinema de Irecê. Qual foi o primeiro cinema que teve aqui em Irecê e qual foi a relevância e o impacto que teve na cultura da cidade? O primeiro cinema é datado, na verdade, da década de 70, né? Foi quando surgiu essa coisa do cinema, Cine Nunes, Cine Barbosa. Eu não sei precisar a data, o ano, mas sabe-se que é na década de 70, de lá para cá o cinema foi tomando realmente assim, um corpo, um espaço que era uma novidade na época, né? As pessoas não tinham contato, nunca tiveram contato com o cinema, então quando o cinema chegou em Irecê, foi uma grande novidade. E de lá para cá eu acredito que houve altos e baixos do audiovisual na cidade, e eu acredito que hoje o que a gente tem como concreto do cinema e que realmente é algo extremamente relevante, tem que valorizar muito essa iniciativa que se deu na década de 70 com essas duas salas de cinema, que foi o Cine Barbosa e o Cine Nunes. Quando o cinema teve suas portas fechadas, passaram-se anos e teve sua retomada da sétima arte. Uma das suas conquistas foi o prêmio Câmara Mundo em Rotterdam, na Holanda. Tem como contar um pouco dessa história pra gente? Claro. Então, eu comecei como cineasta, na verdade, como autodidata. Eu sou formado em design, então o cinema sempre foi uma paixão. E em 2007 foi quando eu vim para Irecê, a gente fez o primeiro filme, e foi daí que partiu, né, foi o start, né, para esse novo momento, vamos dizer assim. E assim, foi um filme que a gente fez que deu muito certo, né, eu fui com o Solon Solon foi protagonista do filme, a gente foi para a Holanda e assim, no meio de 120 filmes lá do mundo inteiro, e a gente com um filmezinho daqui de Irecê, que a gente fez com R$300, né, Solon? E a gente ganhou o prêmio, foi assim... E foi daí que, a partir desse momento do Patuá, foi que foram surgindo outras oportunidades, né? E daí outros filmes a gente foi produzindo outros filmes, ganhamos outros prêmios também, né? E outros cineastas também foram aparecendo aqui da região. E isso assim, um orgulho pra gente, né, Solo, que a gente iniciou isso tudo. Com certeza. E hoje a gente vê tanta gente aí trabalhando com cinema e tantas produções, né, bacanas aí no cinema de Irecê e da região. Então, eu acredito que essa fala de Sandoval ela é muito pertinente porque ele fala justamente o que foi esse divisor de águas, né, do cinema de Irecê. Porque uma coisa é você ter uma sala de cinema para você projetar filmes, outra coisa é você produzir o filme na região. Então eu acredito que foi daí que surgiu tudo hoje que a gente tem de cinema, toda essa produção cinematográfica do audiovisual, eu acho que a gente deve a Sandoval, porque foi a pessoa que abriu as portas para o cinema, inclusive para mim foi o que me despertou, deu start para que eu me dedicasse, estudasse um pouco mais o audiovisual, não só como ator, mas também como um produtor e diretor. Então, eu acredito que tudo isso que a gente vive hoje do audiovisual em Irecê, o nome que é pontual para isso é Sandoval Dourado, com o filme Patuá. Como o cinema na região desenvolveu desde então? Então, depois do lançamento, da premiação do Patuá, os olhos se voltaram muito para o audiovisual na região e surgiram produções, não só em Irecê, mas em outras cidades, né? É o caso de Bené, né? Bené, lá de Barra do Mendes. Barra do Mendes, Alto, que fazia já uma produção independente, e outras pessoas surgiram, que é o Coca, enfim, as pessoas foram fazendo, né, alguns trabalhos, eu produzi documentários também. E aí o que é que acontece? Eu acredito que com essa nova retomada do governo, a gente tende a crescer. Tanto é que foi liberado uma verba significativa para a linguagem do audiovisual, tanto em âmbito municipal, estadual e federal. E eu acredito que esse é o momento da gente retomar as produções, desde produções
menores, né, de curtas, de mini docs, até grandes produções de longa. E eu acredito que a gente tem agora uma tendência forte a retomar o cinema nacional de forma contundente. E principalmente o cinema regional, né? Daqui da nossa região, nossa né? região, Que ficou perfeito. meio que parado um tempinho Isso. também, né? Até por conta da pandemia, né? Isso A também. gente sabe que isso deu uma baixada em todas as linguagens e eu acho que a gente volta forte. Volta forte, tem novidade vindo por aí, então acredito que agora a tendência é a gente ter bons trabalhos, como o Sandoval falou, na região principalmente. Neste ano de 2023, o Cine Eldorado, que estamos aqui, foi inaugurado em Irecê. Qual é a tendência do cinema atualmente? Então, eu acho que assim, teve, como o Solon falou anteriormente, teve a pandemia que atrapalhou muito a produção de cinema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E houve uma retomada agora, pós-pandemia, grandes produções, assim, mundialmente o cinema continua como era antes, né? E nacionalmente também nós tivemos não só o problema da pandemia, como um problema de falta de incentivo, né? De incentivo federal, principalmente. E com a mudança do governo agora, a perspectiva é muito boa. A perspectiva é que a gente retome o incentivo à cultura, principalmente no audiovisual, que ficou muito parado, e que novas produções, como o Solomon falou, que novas produções vão chegar, não só pequenas como curta-metragem, mas também longas-metragens, né? E assim, eu tenho uma expectativa muito boa, que o pessoal ficou na pandemia ali pensando bastante para agora botar essas ideias em prática, entendeu? Estar hoje aqui numa sala de cinema, falando de cinema, era algo talvez antes inimaginável, né? Então hoje a gente está aqui nessa sala de cinema, totalmente climatizada, nessas cadeiras confortáveis, é algo realmente da gente enaltecer. E eu diria que essa tendência que Sandoval fala, ela tem que ser geral, não só nas produções, mas também na ampliação de salas para cidades com uma capacidade menor de pessoas. E hoje em dia, a indústria cinematográfica é a que mais cresce no mundo, né? Então, todos os países praticamente hoje produzem cinema, então isso é uma tendência mundial. E uma coisa importante também, Solon, que ajudou bastante para as produções atualmente, é o acesso à tecnologia, o acesso aos equipamentos, porque na nossa época do patuá, uma câmera que não chegava nem aos pés do que a gente tem hoje, era um absurdo, pesado, era muito grande. mais caro, qualquer equipamento de cinema era muito caro. E hoje a tecnologia ficou mais barata, principalmente as câmeras de cinema, hoje até com celular se pode fazer filme, com né? certeza. Então isso também é O outro acesso. motivo que faz aumentar essas produções, né? Que eu acho que vai chegar muita coisa boa até por conta do acesso. Então mais pessoas hoje têm possibilidade de transformar as ideias em imagem. Calma né? já dizia, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Hoje em dia é uma ideia na cabeça e um celular na mão, né? Você faz cinema hoje, com certeza. Como o cinema pode ser utilizado como uma ferramenta educativa? Então, a linguagem do cinema, do audiovisual, é a linguagem que está diretamente, né, ligado à educação. Eu tive assim, o privilégio de ser docente, professor durante 16 anos, estando mesmo em sala de aula, e eu me utilizava muito do recurso do audiovisual, né, dessa ferramenta pedagógica. Filmes, exibia com temáticas variadas, mas principalmente com temáticas voltadas para as questões artísticas e culturais, que é a minha linha de atuação, né? Eu sou professor de arte, então assim, eu sempre defendi o audiovisual como uma ferramenta de extrema importância para a educação. E não só a ferramenta de exibição, mas as temáticas que esses filmes abordam, né? A gente tem filmes hoje nacionais que tratam de assuntos diversos, e até filmes também estrangeiros, e que com certeza, para o assunto que você quiser, a gente vai ter assim um cardápio, né, Sandoval, Sim. vasto no cinema para que você escolha. Hoje as produções nacionais são de extrema qualidade, a gente hoje tem recursos para fazer filme sem ficar devendo a ninguém lá fora, e eu acredito que é importante beber da fonte, é importante a gente trazer filmes que tratam das nossas ações regionais, né? A gente sabe que tem filmes que são voltados, documentários hoje em dia, né? Hoje em dia a linha documental de cinema, ela é muito grande. Lembrando que o filme Antônio e Maria, que foi aprovado pelo governo do estado, né, através de Já edital, o tema principal é educação. E a história se passa justamente isso, que como foi um filme baseado na história dos meus avós, né? Sim. E envolvendo Perfeito. meu pai.
A história é essa, porque naquela época, quando todo mundo botava as crianças para trabalhar, eles resolveram botar os filhos para estudar. Né? E foi como você falou, muitas escolas exibiram Antônio e Maria. Eu lembro quando a gente lançou, né, muita... como é que eu posso dizer assim, o diferencial para a gente ganhar o edital foi justamente esse apelo para a educação. Né? Eu acho que é muito importante, tá? Tem uma ligação direta, né, audiovisual com a educação. Agradecemos pela participação e pela essa conversa sobre o cinema. E para fechar o assunto, gostaríamos de saber qual é a perspectiva para o futuro da sétima arte. Da minha parte, assim, Solon participou também da produção do Malamém, né? Foi um filme que foi gravado já tem um bom tempo, que houve alguns problemas de produção, que é normal em produções pequenas, mas que agora, esse final do ano, a gente deve estar lançando, aproveitando até a estrutura do Cine Eldorado aqui, né, para a gente lançar o Malamém. E não foi à toa, atrasou, mas foi bom que agora a gente vai lançar dentro de uma sala de cinema, né? E a perspectiva é que até o final do ano a gente consiga... Né, tem ator da Globo no filme, a história baseada num cordel, então assim, é um filme bem bacana que, se tudo der certo aí, final do ano a gente está assistindo aqui no Cine Eldorado. Então é importante ouvir essa voz de Sandoval, porque é um filme que a gente está muito ansioso para ver, o Malamém, né? Foi realmente uma produção incrível e que esse ano com certeza deve estar sendo lançado, com participação, como ele falou, de atores da Globo, atores de fora, ou seja, essas pessoas apostam nos roteiros que são produzidos aqui, e assim como o filme que eu vou estar lançando semana que vem, aqui em Irecê e também em Lapão, que é O Sonho de Cinema, que é um longa-metragem com participação de também 3 atores da Globo e com um grande elenco, uma equipe também grande. Um longa-metragem, né? Imagine você, foram 3 anos de produção desse filme, e então assim, eu acredito que Irecê esse ano vai ser contemplado com 2 grandes produções. E isso é mais um sinal de que a cidade tem realmente um vasto campo para investimento no audiovisual. A gente precisa de apoio, de empresas privadas, a gente precisa muito do apoio do governo do estado, do governo federal. E eu acredito que esse ano vai ser um ano bom para isso. Então agora, que tal você difundir todo esse conhecimento com seus amigos e familiares? Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas, deixe seu like e até o próximo programa.